E aí, gente, tudo bem? Dando sequência ao nosso curso sobre contratos na lei de licitações, eu tratarei nesta aula sobre alteração das obrigações contratuais e também falarei sobre reequilíbrio, reajustamento e repactuação. Nós sabemos que os contratos administrativos são altamente formais, burocráticos e nascem no âmbito de um processo licitatório ou de um processo de contratação direta por dispensa ou inexigibilidade. Isso não significa, porém, que os contratos administrativos sejam totalmente rígidos, sejam completamente imutáveis. Nós sabemos que os contratos podem durar por muitos anos, inclusive na nova lei 14.133, é possível que cheguem até a 35 anos. E, obviamente, a realidade muda muito e, por isso, é essencial que o legislador dê certa flexibilidade para nós alterarmos as obrigações contratuais e para que adaptemos essas obrigações contratuais à dinâmica da realidade, no sentido de proteger os interesses públicos que variam por conta de elementos temporais e espaciais. Bom, isso significa que a lei de licitações não veda completamente a alteração de contratos. A lei, na verdade, prevê a possibilidade de alteração qualitativa e de alteração quantitativa do objeto contratual. Além disso, nós temos alterações que são amigáveis, que ocorrem por acordo das partes, que nós chamamos de alterações consensuais, e temos também um poder exorbitante da administração pública de fazer a alteração unilateral dos contratos administrativos em certas situações. Então, notem bem, nós temos alteração por consenso, que é amigável, e alteração unilateral pela administração. Não existe, porém, alteração unilateral determinada pelo contratado. O contratado não tem esse poder. Esse é um poder exclusivo da administração pública. Vou falar um pouquinho aqui sobre a alteração consensual. Como eu disse, essa é uma alteração que nasce por consenso das partes. As partes entram em acordo a respeito da necessidade de se modificar uma determinada ou várias obrigações contratuais. Agora, a lei de licitações estabelece os casos em que essa alteração pode ocorrer. Então vejam lá o artigo 124. Esse dispositivo diz muito claramente que é possível a alteração consensual para substituir garantia de execução, para mudar o regime de execução do contrato ou o modo de fornecimento, para se modificar a forma de pagamento e também para realizar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, por exemplo, em razão de um caso fortuito, de uma força maior, de um fato da administração ou um outro evento que venha a atingir o equilíbrio econômico do contrato. Tá certo? Além da alteração consensual nas hipóteses que eu mencionei, temos também a alteração unilateral como prerrogativa da administração, como um poder exorbitante previsto lá no artigo 104. Notem apenas que esse poder exorbitante pode atingir a maneira como a execução do contrato ocorre, mas não deve atingir a equação de equilíbrio econômico-financeiro. De maneira geral, entende-se que o equilíbrio econômico-financeiro que é pactuado originariamente no momento da contratação é intangível. Fala-se, portanto, de intangibilidade da equação econômico-financeira que rege o contrato desde o seu início. Tá certo? Então, a prerrogativa é apenas da administração, o contratado não tem essa prerrogativa, e a prerrogativa da administração é, de certa maneira, limitada, porque não pode incidir sobre aspectos econômico-financeiros ou aspectos monetários do contrato, como se observa lá no artigo 104 da Lei de Licitações. Esse poder de alteração unilateral ocorre em casos excepcionais e para modificar o projeto ou as especificações técnicas de execução do contrato. Esse poder também serve para alterar as obrigações no sentido de promover algum acréscimo quantitativo no objeto ou também para diminuir quantitativamente o objeto. Então, notem bem,
temos alteração unilateral qualitativa, que é aquela que modifica projeto ou especificação técnica de como a obrigação deve ser executada. Então, por exemplo, a administração pode decidir que para uma determinada obra não se deve mais se utilizar uma técnica de engenharia, deve-se empregar outra técnica mais moderna. Ou a administração pode decidir que um determinado material de construção deve ser abandonado e substituído por outro. Aí nós estamos falando, portanto, de alteração unilateral de caráter qualitativo, tá certo? Relativa ao projeto, relativa às especificações de como executar aquela obra. E temos também as alterações de caráter quantitativo. Agora, vejam que há uma preocupação muito grande do legislador com os limites dessas modificações quantitativas, até para se respeitar aquilo que foi objeto da licitação, da contratação originária. Então, o legislador diz o seguinte: a administração pode aumentar ou reduzir o objeto contratado no montante de 25% do valor atualizado do contrato. Então, a administração pode alterar as quantidades para mais ou para menos, desde que essas variações de quantidade não importem em uma variação superior a 25% do valor atualizado inicial do contrato. Então, nós vamos pegar o valor inicial do contrato, atualizar até o momento em que a alteração ocorre e verificar se aquela modificação quantitativa não gera um aumento, não gera uma diminuição que supere esses 25% calculados em relação ao valor inicial atualizado, tá certo? Então, o que importa não é exatamente 25% da quantidade, mas sim 25% do valor inicial atualizado do contrato. E há uma regra excepcional que diz que esse percentual pode atingir 50% quando nós estivermos na presença de acréscimos para contratos que tratem de reforma de edifício ou de equipamento. Então, nesse caso específico, o percentual chega a 50%, mas apenas nesse caso. Bom, de maneira geral, sempre que atendidas as condições inicialmente previstas para a execução do contrato e todas as condições ali de normalidade, considera-se que o contrato tem o seu equilíbrio econômico-financeiro mantido. Se tudo corre como foi previsto, então se supõe que o contrato está em equilíbrio econômico-financeiro. No entanto, existem vários eventos que podem impactar o contrato. E, inclusive, em vários tipos de contrato, nós temos uma matriz de risco que traz esses eventos impactantes. Eu já disse até em uma aula exclusiva sobre matriz de risco que não é obrigatória a presença dessa matriz em todos os contratos, mas ela é muito salutar porque ela prevê esses potenciais eventos e como os impactos desses eventos serão distribuídos entre as partes contratantes. Bom, de todo modo, se um evento atinge o contrato e se esse evento não é imputável ao próprio contratado, então será necessário o reequilíbrio econômico-financeiro para que se estabeleça a equação originária entre receitas e encargos do contratado. Então, o reequilíbrio econômico-financeiro nada mais é que o restabelecimento dessa equação, desse equilíbrio originário entre encargos e receitas, tá bom? Os preços contratados também poderão ser modificados em outras situações que são objeto de artigos específicos da Lei de Licitações. Vejam lá, o artigo 134 diz especificamente que o contrato terá os seus preços modificados para fazer frente a tributos, encargos ou normas legais que tenham alguma repercussão financeira sobre as obrigações contratadas. E também o artigo 129 trata do assunto do reequilíbrio ao dizer que o contratado que tiver adquirido materiais e colocado esses materiais no local de trabalho deve ser sempre ressarcido quando a administração decidir alterar o contrato para suprimir parcela do seu objeto. Então, se a administração reduz o objeto valendo-se do poder de alteração unilateral, é preciso que faça aí, em determinadas condições, o ressarcimento do contratado pelo material que ele tiver adquirido e disponibilizado. Tá certo? Então, vejam, existe um dever geral de reequilíbrio econômico-financeiro na legislação contratual pública e existem também regrinhas específicas que tratam de alguns impactos mais detalhados, como nós enxergamos aí no artigo 134 e no artigo 129. E para fechar, eu não poderia deixar de comentar o tema da repactuação e do reajustamento. Eu vou começar pelo reajustamento, que por vezes nós chamamos de reajuste.
Nós sabemos que aquele valor que é pactuado, aquele valor que a administração tem que pagar para o contratado, pelo serviço, pelo bem fornecido ou pela obra que é construída, sofre o efeito da inflação. Aqueles 100 mil reais, por exemplo, que a administração promete pagar a cada mês para o contratado, vai sofrer efeito da inflação e, portanto, aqueles 100 mil reais no primeiro mês do contrato, naturalmente não tem o mesmo valor, não tem o mesmo poder de compra 10 meses ou 12 meses ou 24 meses depois. Então, a legislação prevê a figura do reajustamento. O reajustamento existe para fazer frente ao fator inflação, ou seja, a esse efeito corrosivo da inflação sobre a moeda. E o reajustamento tem que sempre respeitar a anualidade, ou seja, nós não fazemos reajustamento antes de 12 meses do contrato, tá certo? Então vejam lá, nos contratos em geral, para retratar a variação efetiva do custo de produção, os valores sofrerão reajustamento em sentido estrito, mediante previsão de índices específicos ou setoriais para a correção monetária, respeitada a anualidade. Isso é o que diz o artigo 6º, né, da Lei de Licitações, tá certo? Agora, existem alguns contratos específicos que não passam exatamente pelo reajustamento. Na verdade, esses contratos específicos sofrem o que nós chamamos de repactuação. Então vejam, também respeitada a anualidade, os preços sofrerão repactuação especificamente nos contratos para serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra ou com dedicação predominante de mão de obra. O artigo 6º da Lei de Licitações define isso, define o que são esses contratos de serviços contínuos com dedicação exclusiva ou predominância de mão de obra. Basicamente, nós enxergamos esses contratos na terceirização, por exemplo, de serviços de segurança, de serviços de limpeza, mas depois dê uma olhadinha lá no artigo 6º, porque há uma definição clara desses conceitos. De todo modo, o que vale a pena aqui registrar é que esses contratos não passarão por reajustamento em sentido estrito, eles passarão pela repactuação. E essa repactuação vai ocorrer não apenas pelo efeito da inflação, não apenas pelas variações dos custos de mercado, mas também por modificações em acordos, convenções ou dissídios coletivos no direito trabalhista. Então, a diferença desses contratos para os demais é que aqui nós teremos que observar também essas negociações trabalhistas e os impactos dessas negociações trabalhistas no contrato, inclusive para fazer reajustes pontuais quando, por exemplo, se aumentar a previsão salarial de um determinado grupo de profissionais que está ali dedicado àquele contrato. Tá certo? Então, a Lei de Licitações, a 14133, diferentemente da Lei 8666, deixou muito clara essa distinção entre reajustamento em sentido estrito para os contratos em geral, não é? No sentido de combater o efeito da inflação sobre o pagamento, e repactuação, que leva em conta esses contratos de dedicação exclusiva ou predominância de mão de obra e também aí considera não só a inflação, como também as negociações e acordos trabalhistas. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.